Senhor, amados em Cristo. Sejam bem-vindos à Igreja da Cidade de Luanda. Para continuar a assistir-nos, inscreva-se ao nosso canal no YouTube e siga as nossas páginas no Instagram e Facebook. Às quartas-feiras, temos o estudo bíblico pelas 8h30. Siga-nos através da plataforma Zoom. O pastor agora vai abençoar-nos com uma palavra que tem como tema ativando o poder da bênção. Mas antes, vamos adorar ao nosso Deus. Deus abençoe. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just want to be with you. Hey, I just want to be with you. Oh, King of glory, fill this place. I just want to be with you. Yeah, I just want to be with you. Yes, the world, yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want, hey, King of glory, King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. We will sing hallelujah till you come again. We will dance in your presence till you come again. Hey, we will sing hallelujah till you come again. Oh, we will dance in your presence till you come. King of glory, fill this place. I just want to be with you. Yeah, I just want, yeah. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. We will sing hallelujah till you come again. We will dance in your presence till you come again. Lord, we're waiting on you, oh God. We are expectant, oh God.
Glorious God, beautiful King, we bow before your throne. Glorioso Deus, lindo Salvador, excelente Deus, me prostro ante a ti. Glorioso Deus, lindo Salvador, excelente Deus, me prostro ante a ti, me prostro ante a ti, te adoro, meu Senhor, me prostro ante a ti, és o glorioso Deus, me prostro ante a ti, te adoro, meu Senhor, me prostro ante a ti, és o glorioso. Come on, você lá em casa levanta as tuas mãos, começa a declarar que Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é incomparável. Aleluia. Hey, glorioso Deus, lindo Salvador, excelente Deus, me prostro ante a ti. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne, bow before your throne, worship at your feet, bow before your throne. You're the glorious God, bow before your throne, worship at your feet, bow before your throne. You're the glorious God. Your name is Alpha, Omega, ageless, changeless, almighty Jehovah, glorious God, I bow before your throne. Seu nome é Alfa, Omega, forte, tremendo, poderoso, incomparável, glorioso Deus, me prostro ante a ti. Hallelujah. You, Lord, you are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me, and no one can worship you for me. Yeah. Here's my worship, all of my worship. Receive, receive my worship, all of my worship.
Muito bom dia a todos. Again, we are glad to have you join us this morning. Estamos muito contentes por ter-vos esta manhã And thank you for giving us the opportunity to come even into your homes this morning. e também muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de chegar à tua casa esta manhã. Please, we'd like to encourage you this morning. Por favor, nós gostaríamos de te encorajar esta manhã. For the next 45 minutes or so, Nos próximos 45 minutos ou mais, I would like you to be engaging with what we're going to be sharing this morning. gostaríamos que ficasse engajado naquilo que vamos compartilhar esta manhã. You may want to call your families and your friends Você poderá então chamar a tua família, os teus amigos, so that we can all gather together this morning and listen to God's word. para que juntos ouvíssemos a palavra de Deus esta manhã. Again, before we go ahead, I want to encourage you E antes de continuar, queria vos encorajar to please follow us on our Facebook page para que nos sigam nas nossas páginas do Facebook and then also to subscribe to our YouTube channel. e também para se inscrever nos nossos canais de YouTube. This will help you to be able to receive our videos once we upload them. Então isso vai ajudar-te a ti para que recebas os nossos vídeos uma vez que nós fizemos o And upload. also we'll be able to allow you to follow us even as a church to know what we're doing. E também vai permitir-te que nos sigas como igreja nós e entenderes e saber o que nós estamos a fazer. We want to thank you for doing that for us. Eu quero agradecer-vos já por terem feito isso por nós And we pray that God will continue to bless you. e nós oramos que Deus vai continuar a te abençoar. Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you for this morning once again. Pai, mais uma vez te agradecemos por esta manhã. Thank you for the opportunity to fellowship together. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos deste para nós comunharmos com uns aos outros. Father, we pray that this morning that your word will come with power and with simplicity. Pai, nós oramos que esta manhã a tua palavra venha com poder e simplicidade And it will not be hindered by any demonic e forces. que não seja encoberta por qualquer força demoníaca. Thank you, precious Father. Pai precioso, muito obrigado. In Jesus' name we pray. No nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Oh, okay. I should say that welcome to a new month. It's a new month. Eu também esqueci de dizer, sejam bem-vindos porque é um novo mês. Sejam bem-vindos nesse novo mês. Wow, we are already in the 8th month of the year. Que agora já estamos no 8º mês do ano. Now, the Bible theologians tells us that the number 8 is the number for new beginning. E os teólogos da Bíblia nos ensinam que o número 8 é o número do novo começo. So let me pray for you this morning Então, deixa-me orar para ti esta that manhã. in this new month, Que neste novo mês, God will start something new in your life in the name of Jesus. Deus vai começar algo novo em tua vida no nome de Jesus. Not only in your life alone, but in the lives of your loved ones in Jesus' name. Não somente em tua vida, mas também dos teus entes queridos em nome de Jesus. It shall be the beginning of great and mighty things, even in your life and in your family as a whole. Será o começo de grandes coisas e maravilhosas em tua vida, em tua casa. That God will take away the old and will establish the new in your lives in the name of E Jesus. Deus vai remover o velho e vai começar tudo novo em nome de Jesus. And so because it's a new month, E como começamos um novo mês, we are starting a new series this morning também vamos começar uma nova série esta manhã that I title que intitulam The Success Code. The Success Code. o Código de Sucesso. The Success Code. O Código de Sucesso. That is, we're looking at discovering how life works. É que nós vamos dizer descobrindo como é que a vida opera. Discovering how this life actually works. Vamos descobrir realmente como é que esta vida opera.
Quickly, let's open our Bibles to the book of Joshua, chapter 1, verse 8 this morning. Vamos abrir rapidamente no livro de Josué, capítulo 1, versículo. Joshua chapter 1, verse 8 is a popular scripture. I'm sure many of us will know. We've Você read it so sabe, many times. Josué 1, 8. But we'd like to look at it this morning and start our discussion from this verse. E eu quero tomar esta manhã para começarmos o nosso debate a partir deste verso. Joshua chapter 1 verse 8 says, "And this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success." Palavra do Senhor, amém. Assim diz a palavra do Senhor. Este livro, não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Palavra do Senhor. Looking at how lives work. Então estamos a ver como é que a vida realmente opera. Or works, I should say. How life works, I should say. É como dizendo como é que a vida opera. Now, it is said that the success that a man or a woman enjoy is proportional to the amount of information or insight that that individual possesses. Então, nós sabemos que a prosperidade de um homem ou de uma mulher, da qual ela goza ou desfruta, é diretamente proporcional à informação que ela obtém. That is, no one can achieve more than the kind of information and insight that is available to that individual. Não tem uma pessoa que pode realmente alcançar grandes coisas se não for o tipo de informação e a visão que essa pessoa tem. The level of success that you may be experiencing in any area of your life today can be proportional, or could be said to be proportional, to the amount of insight that you have in that area. Então, a quantidade ou o tipo de sucesso que você tem na tua vida é proporcional às informações e visões, entendimento que você tem sobre a informação que você Whether tem. in business, Seja no negócio, whether in your marriage, seja no teu casamento, whether in your raising up your children, seja na criação dos teus filhos, whether in your career, seja em tua carreira, whether in your relationship with other people. seja no teu relacionamento com as outras pessoas. Maybe you're in ministry. Talvez tu sejas um ministro, Maybe you're a husband or a wife. talvez seja a mulher ou o marido, esposa Or maybe ou you're a esposa, single person. ou talvez você é uma pessoa solteira. The measure of success that you are experiencing today can be said to be directly proportional to the amount of insight that you have. Então, a quantidade de sucessos que você tem na tua vida é diretamente proporcional às informações, os insights que você tem nesta vida. Now, when we're talking about insight, we're talking about you taking the information and the knowledge that you have and converting it, and it becomes a working knowledge that you use in your situation. Então, esse insight que nós estamos a dizer é a informação que você obtém e você acumula aquilo e pode produzir para te dar aquilo que você tem alcançado. Personally, I believe that the main thing that we need in life to solve many problems is wisdom and insight. Então, eu creio pessoalmente, muitas das coisas que nós podemos resolver, de problemas que podemos resolver na vida, tem a ver com a sabedoria e a visão, o entendimento que nós temos das coisas. Now, many times, many people can debate this
Muitas pessoas poderão debater isso depending on your context and your experiences in life, e também depende da tua experiência e o contexto que você está a viver, which could have formed your outlook as an individual. que formou a tua visão como indivíduo. But I submit to you this morning, Mas eu digo a ti esta manhã, the majority of life's problem para resolver os problemas da vida, can be resolved with wisdom and insight. tem que ser resolvido, podem ser resolvidos com sabedoria e insight. Now, when we're talking about wisdom, we are not talking intelligence or being smart. Quando nós falamos de sabedoria, não queremos dizer, não estamos a nos referir à inteligência ou ser muito inteligente. There's nothing wrong being smart and intelligent, Não tem nada de errado de ser inteligente ou esperto, but that's not the wisdom that we're talking about this morning. mas isso não é a sabedoria que nós vamos falar esta manhã. That is not the kind of insight that we're talking about this morning. Então, isso não é o tipo de visão que nós vamos falar esta manhã. What we are saying this morning is that when God begins to give an individual insight from heaven into your situation, É que nós estamos a falar quando Deus começa a dar ou trazer visão desde o céu para uma pessoa, and that insight becomes a working tool in your life, e esta visão se converte em um instrumento para ti usar na tua vida, which that person begin to apply in his situations, e que esta pessoa começa agora a aplicar na situação. and that person begin to experience success. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa começa a experimentar o sucesso. In the book of Hosea chapter 4 verse 8, we'll not read it. No, Well, I mean, we will not open to it, I should say. Hosea chapter 4 verse 8. no livro de Oséias 4, versículo 8, The 8th part of that verse says, God said that my people are destroyed for lack of knowledge. a primeira parte deste versículo diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Now, the knowledge that is being spoken of here is not a mental knowledge. Então, o conhecimento que ele está a referir aqui, que o Senhor está a referir aqui, não é um conhecimento mental. Here, God is not saying his people are destroyed because they are not intelligent. Deus não está a dizer aqui que o seu povo está a ser destruído porque eles não são inteligentes. God is not saying that my people are destroyed because they are, they are not smart. Deus não está a dizer aqui que o meu povo são destruídos porque eles não são espertos. Because the original Hebrew translation of the word knowledge in this verse talks about a working understanding. Então, a tradução em Hebreus sobre esta palavra entendimento é dizer um entendimento que dá caminhada, Or a working knowledge of God. ou um entendimento que opera, o conhecimento em operação de Deus. So God was saying that my people are destroyed because they don't have an understanding of, they don't have a working understanding or a working knowledge of me. Então, quer dizer que o meu povo está perecendo porque eles não têm um conhecimento operacional de mim. Just as the Bible says that Moses understood the ways of God, but the children of Israel only understood his acts. Então, é como a Bíblia diz que Moisés entendeu pela sabedoria os caminhos do Senhor, enquanto que o povo de Israel simplesmente entenderam os atos de Deus. So in every area of our life, we must possess a working knowledge or a working understanding that will help us to be successful. Então, isso quer dizer que em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos ter um entendimento operacional para que possamos funcionar bem. Just because you are married or just because you love your wife does not necessarily say that your marriage will be successful. Pelo fato de que você é casado e conhece a tua esposa, não significa que o teu casamento terá sucesso. Just you started a business does not guarantee that that business will be successful. Você que começou um negócio, o fato de você ter começado um negócio não significa que o teu negócio vai ter sucesso. If you are launching out in life or you are just starting your career, just because you came out of with a very good grade from the university
does not guarantee that you will be successful. Então, aquele também que terminou a carreira, seus estudos com notas altas, o fato dele ter tido notas altas ou ela não significa que ela terá sucesso na vida. You must possess what is referred to as a working knowledge. Você tem que possuir aquilo que nós estamos a dizer, um conhecimento operacional. You must operativo. understand there are some things that you must have insight to that will help you to be successful in what you're doing. Você tem que entender que existem coisas que você tem que conhecer por pesquisa daquilo, um entendimento para que aquilo funcione. Because the level of success that you may be enjoying right now is a function of the information and the knowledge and insight that you have. Então, o nível de sucesso que você está a desfrutar agora é proporcional ao nível de conhecimento, entendimento que você tem das coisas. In Matthew chapter 16 verse 19, No Mateus 16, Mateus 16 verse 19, 16, 19, the Bible says that Jesus said to his disciples, he said, "And I will give you the keys of the kingdom of heaven." Jesus disse aos seus discípulos que eu vos darei a chave dos reinos dos céus. Now Jesus was not telling them that he was going to give them a physical key. Jesus não disse que vai lhes dar uma chave física, But Jesus was was trying to tell them, I will make you understand, I will give you a working knowledge of how the kingdom of heaven functions. o que ele estava querendo dizer é que eu vos darei um entendimento operacional como é que o reino de Deus funciona. Quickly in our text in Joshua chapter 1 verse 8, Então, quando nós voltamos no Josué 1:8, Joshua was just taken over from Moses as the leader of Israel. Josué ele estava a tomar lugar de Moisés como líder de Israel. And I'm sure that when Joshua became the leader, he was a little bit intimidated. Então, estou seguro que quando Josué começou a liderar o povo de Israel, ele estava intimidado. He has served under Moses that had major encounters with God. Ele viu que Moisés teve muitos encontros direto com Deus. In fact, the Bible says that Moses saw the backside of God. A Bíblia nos ensina que Moisés viu a parte de trás de Deus. Moses was the one that came from the mountain and nobody could look at his face because of his face was shining. Então Moisés foi aquele que depois de ter descido da montanha, as pessoas não conseguiam olhar no seu rosto porque o seu rosto brilhava. Moses was the one that raised his rod over the Red Sea and the Red Sea parted. Moisés foi aquele que levantou a sua vara e o mar vermelho abriu-se. But with all these things that Moses did, Todas essas coisas que Moisés fez, Moses still had a big challenge leading the children of Israel. mesmo assim, Moisés, por tudo que ele fez ou tinha feito, ele ainda teve desafios em liderar o povo de Israel. You can argue that they were the direct cause of the reason why Moses did not even enter into the promised land. Até podemos debater que foi o motivo direito que fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. But then here was this young man called Joshua. Então aí estava esse jovem And he chamado was Josué, really being intimidated. que realmente estava muito intimidado. Just like that, maybe somebody on this, watching us this morning, É da mesma forma, do mesmo jeito que alguém que está nos escutar ou está nos a ver esta manhã, maybe because of what has happened, maybe you've lost your job. talvez pelo que tem acontecido, talvez perdeste o teu emprego And you're thinking of launching into your own business. e você quer começar o teu próprio negócio And you're wondering, and you're getting a bit intimidated. e você está um pouco intimidado, Or maybe you are just moving from the known onto the unknown, even in your life. e você quer mover de um ponto a outro ponto da tua vida. Maybe as a result of this pandemic, things have been disrupted even in your life or in your family. E por causa dessa pandemia, as coisas estão a ser destruídas na tua família, na tua vida. And when you look down the line, you can't really see any ray of hope, and it's only bleak everything may look so bleak. Então, quando você vê
na estrada da vida e não consegues ver nada claro, tudo está cinzento, obscuro. I mean, that was the situation that Joshua was in when he was taken over as the leader of Israel. Então é o mesmo tipo de situação que se encontrava Josué quando ele tomou a liderança do povo de Israel. And then God must have seen that Joshua was really afraid and intimidated. Então Deus viu e entendeu que Josué estava realmente com medo, intimidado. But then the Bible says that God spoke to Joshua and said, no, don't worry, just calm down. Então a Bíblia nos diz que Deus falou a Josué: não te preocupes, tenha calma. Now that is a working knowledge that I'm going to give you, that if you apply it, you will begin to make your way prosperous and you'll be a success. Então, existe um conhecimento operacional que eu quero vos dar. Se você aplicar isso na tua vida, vai fazer com que você prospere e tenha sucessos. Just as God can give you a working knowledge this morning that will enable you to build the next major corporation on the earth. Do mesmo jeito que Deus pode te dar um conhecimento operacional que vai te ajudar você construir desde a raiz a maior corporação que existe, que possa existir na terra. Just as God can give you a working knowledge that can translate your life from being a poor person into somebody that is rich. Então também esse conhecimento pode transformar a tua vida e tirar da pobreza e levar-te a uma pessoa rica. I mean, takes you from poverty into abundance. Ele vai te tirar da pobreza para a abundância. And so that was what God said to Joshua. Isso é que Deus disse a Josué. He said, I'm going to tell you what you need to do for you to become successful. Ele disse: eu vou te dizer o que você precisa de fazer I'm para ter sucesso. going to tell you the things that you need to do, not for you to be successful, but that you are going to have a good success. Então eu vou dizer-te o que você tens que fazer, não simplesmente para ter sucesso, mas ter um grande sucesso. Please note that word, good success. We are going to come back to it very shortly. Então, note essa palavra, aponta bom sucesso, que nós vamos voltar a falar disso. But quickly, we are talking about being successful this morning. Então, nós estamos a falar algo de ser sucessivo, ou ter sucesso esta manhã. Because we are looking at the success code, how life works. Porque nós estamos a ver o código de sucesso, como é que a vida opera. Now, for success to be meaningful, it must involve three things that I want to share with you very quickly this morning. Então, para que o teu sucesso tenha significado, envolve três coisas das quais eu vou compartilhar contigo esta manhã. Because I can imagine this morning that as many people that are watching us from all over the world, many people have different idea of what success is. Então, imagina, esta manhã, com muita gente está nos assistindo em várias partes do mundo, e cada pessoa tem a sua ideia sobre o significado de sucesso. And you'll be surprised what some people consider to be a success and what other people consider to be a success. Então você ficará surpreso como é que pessoas diferentes têm diferente conceito do que é sucesso. I'm sure in some context, the number of wives that you have can actually say or determine if you're going to be called a successful person or not successful. Então, isso podemos até, número um, a pessoa que pode dizer, olha, o que isso para mim é realmente sucesso e que não é sucesso. And so for success to be meaningful, it must involve these three things very quickly. Então, para um sucesso ter significado ou impacto, tem que envolver essas três coisas. Vamos ver rapidamente. Because as we're going to be looking at this term all through this month, we need to begin at this point. Então, como nós vamos tocar sobre esse tema, precisamos começar nesse ponto. The first thing that success need to be meaningful is that success must be personal. Então, a primeira coisa que o sucesso tem que ser para ter significado ou impacto, o sucesso tem que ser uma coisa pessoal. That success has got to be personal to you as a person. O sucesso tem que ser pessoal para ti como pessoa, Not to another person, não para uma outra pessoa, not to another individual, não para um outro indivíduo, not even to your siblings, nem sequer os teus not familiares, even to your friends, nem sequer ao teu filho but success ou needs amigos, to be personal. mas o sucesso precisa de ser pessoal. Number two, Número 2, for success to be meaningful, success must be directional. para ter significado, número 2,
o sucesso precisa ser direcionado. Because success is not a destination, it is a direction that you are on. Então, o sucesso não é um destino, mas sim é o caminho em que você está. Exactly. Success is a road that you are walking upon. It's not like a destination that you are going to. Então, o sucesso é como se fosse o caminho em que você está a percorrer e não é o destino onde você vai. Because if you think that success is a destination, once you get to that destination, that is the end. Então, se você acha que o sucesso é o destino, é chegar lá, quando você já chegou naquele destino, então é o fim. That's why some people say they don't believe in what is called retirement. Então, por isso é que muitas pessoas dizem que eles não acreditam o que nós chamamos o retirement, aposentamento. Because when you're saying you have been retired, that means you are no longer pushing or reaching for something else. E quer dizer que quando você está aposentado, significa que você já não pode ir para frente, fazer uma outra coisa. So it's not a destination, it's a direction that you are walking on. Então não é um destino, mas sim é a direção em que você está a andar. And the third thing is that success must be progressional. E a terceira coisa é que o sucesso tem que ser progressivo. It must be progressional. It must be progressional. Tem que ser progressivo. That is, you are at this level today, then you must move to another level. Se você está neste nível hoje, amanhã tem que estar num outro nível por cima. You are at this point today, you must be at another point tomorrow. Então, você hoje está nesse ponto, amanhã tem que estar num outro ponto. And that is why when we are involved in stagnancy, it is always very, 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 very painful. Então, por isso é que quando as pessoas estão estagnadas, é muito, muito, muito doloroso. Because we always long for progress. Porque nós sempre desejamos ter o progresso. And so that success must be progressional. Então, este sucesso tem que ser You progressivo. can't say because you were successful yesterday E não quer dizer que você ontem teve sucesso. that you will not be successful today and tomorrow. E não quer dizer que você teve sucesso ontem, já não terá sucesso hoje ou terá sucesso amanhã. You can see that the organization that have been considered to be successful yesterday, but today they are still pushing themselves further. Então é como uma organização que ele teve sucesso ontem, mas hoje ainda continuam a fazer esforço para ir para diante. And so they are not resting on the things that they've accomplished, but they are pushing ahead into something new. Então eles não descansam naquilo que eles já conquistaram, mas continuam a empurrar, a fazer o esforço para conquistar coisas novas. And so success must be progressional. Então o sucesso tem que ser progressivo. Then, like they said the enemy of the best is not bad, is the good. Então, como nós falamos, o inimigo do melhor é o bom. So those are the three things that success must have to be meaningful. Então, essas são as três coisas que o sucesso tem que ter para ter significado ou But impacto. quickly, let's go back to what God spoke to Joshua when he was giving him what he needs to be prosperous and to make his way successful. Então, vamos rapidamente ver o que Deus falou a Josué para que ele precisasse para ter sucesso e God prosperidade. qualified the type of success that Joshua was going to have as a good success. Deus qualificou, então, o sucesso que Josué tinha que ter como um bom sucesso. It was not just any success, as it were. Não era simplesmente qualquer sucesso. God did not just say, Joshua, you will be a successful person. Deus não disse, Josué, você será uma pessoa de sucesso. It didn't say you are just going to be a successful entrepreneur. Ele não diz que você vai ser um empresário de sucesso. It didn't say you are just going to be successful in your marriage. Ele não disse que você simplesmente terá sucesso no teu casamento. It didn't say you are just going to be successful as a minister of God or in ministry. Ele não disse que você terá sucesso como ministro de Deus. He said you must have what is called a good success. Ele disse que você deve ter aquilo que eu chamo um bom sucesso. I once heard my mentor say something very, very instructive. E uma vez o meu mentor disse-me algo muito instrutivo. He said you can actually do the wrong thing and be successful.
Ele disse-me que realmente às vezes você pode fazer a coisa errada He said you e can, ter he sucesso. said you can actually be doing a wrong thing and you may look successful to people. Talvez você até pode fazer a coisa errada e para as vistas das pessoas que te veem, vão ver que você And é in um homem us de trying sucesso. to understand the code of success, that is what makes us to be successful. Então, vamos tentar de entender o código de sucesso. O que é que nos faz ter sucesso? Or in discovering how this life actually works. Eu descobrindo como realmente esta vida opera. Because listen to me this morning. Porque escuta para mim esta There manhã. is a working knowledge that you must possess on the earth for it to work for you. Então, existe um conhecimento operacional que você tem que ter para que você tenha sucesso nesta vida. That will bring good success to you. Que vai trazer bom sucesso para ti. And so this morning I want to establish, before we go ahead, E esta manhã eu quero estabelecer isso antes de continuar. how do we distinguish between a good success and a bad one? Então, como é que nós podemos distinguir, fazer distinção entre um bom sucesso e um mau sucesso? Because God qualified the type of success that He was going to give Joshua. Então, Deus qualificou o tipo de sucesso que Josué teria. And the enemy also understands this qualification. E também o inimigo entende estas qualificações, ou estas qualidades. That is why for some people He has sold success to them with another qualification that they do not know. Então, por isso é que ele vendeu a certas pessoas qualificações de sucesso que eles não sabiam ou não sabem. So quickly, let's look at some of the things that distinguishes a good success from a bad one. Então vamos ver algumas das coisas que distinguem fazem distinção do bom sucesso e o mau sucesso. Number one, Número 1. a good success covers both your internal and your external. Então, o bom sucesso, ela vai cobrir tanto a parte internamente como externamente. But a bad success only covers your external. Mas um sucesso mau simplesmente cobre a parte externa. 3 John verse 2. 3 de João, versículo 2. He said, I pray that thou mayest prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Então ele disse: eu espero que você prospere em todas as coisas e também tenha saúde, tal como a tua alma prospera. So when you're experiencing good success, it covers your entire being as a person. Então, quando nós falamos de um bom sucesso, ela cobre a pessoa inteira, ou seja, espírito, alma e corpo, o teu todo. It encompasses every area of your life. Ela afeta todas as áreas da tua vida. I mean, there are so many people that we see today that externally they may look successful. Então, existem muitas pessoas que você verá hoje que exteriormente eles aparentam ser uma pessoa I de mean, when sucesso. we look at them from afar, we can see in code success written around them, E se você olhar, all over them. se você olhar em suas vidas exteriormente, você vai ver o código de sucesso escrito em tudo. I mean, we na have seen volta so deles. many of them on the news. E até você pode ver muitos deles nas notícias. Rich men Homens ricos, poderosos, having houses all over the world, que têm casa em todas as partes do mundo, driving the best of cars, conduzindo ou manejando os melhores dos carros, having the best of things. tendo o melhor dos melhores. But these are individuals that there is a dark area in their soul. Mas esses indivíduos têm uma parte escura, num lado escuro em suas almas. These are people that are doing things that are unimaginable. São as pessoas que fazem coisas que estão fora da imaginação. And these things has completely overshadowed whatever success that they may have on the outside. Então, essas coisas fazem uma cobertura de qualquer sucesso que eles podem ter exteriormente. I once heard the story of a rich multimillionaire Eu ouvi uma vez a história de um multimilionário that heard a man of God preach on television. que viu um homem de Deus
a pregar na televisão. And the man of God said, E o homem de Deus disse, I was preaching on something like this. ele estava a pregar a palavra num domingo como esse. And the man of God said, do you know that you can be rich but not blessed? E o homem de Deus disse na televisão, você sabia que você pode ser rico e não abençoado? And the man picked up the phone and called this man of God and said, man of God, what do you mean that I can be rich and not blessed? Então, daí esse homem riquíssimo pegou o seu telefone, ligou aquele homem de Deus e disse, homem de Deus, o que é que você quer dizer que uma pessoa pode ser rico e não abençoado? And as the man of God began to explain to him, E à medida que o homem de Deus explicava a ele, the man said, please wait. ele disse, espera, por favor. You're right. Você tem razão. I am rich, Eu sou rico, but I am not blessed. mas eu não sou abençoado. And so, good success covers you internally and externally. Então, o bom sucesso vai cobrir a tua vida interna e a vida externa. Hey, that is the kind of success that I want for you. Então, este é o tipo de sucesso que eu quero para ti. And that is the kind of success that God wants for you as his child. E isso é o tipo de sucesso que Deus quer para ti como filho de Deus. That you are successful both internally and externally. Um sucesso tanto interiormente como exteriormente. That you are a major entrepreneur that is building massive organization, at the same time your internal is intact. Your marriage is intact. Your children, they are intact. Então, é aquele empresário que vai construir uma organização grande, mas o seu casamento está intacto, os seus filhos estão intactos, tudo vai bem em sua vida pessoal. Number 2, very quickly. Número 2, rapidamente, Distinguishing between a good success and a bad one. é a distinção entre um bom sucesso e o mau. A good success is built around purpose, Um bom sucesso é construído à volta de propósito, while a bad success is built around selfish ambition. então o mau sucesso é construído através da ambição, o egoísmo, eu. That is, a good success has purpose as its foundation. Então, o bom sucesso tem como fundação propósito. But a bad success is just about ambition that is selfish in nature. E o mau sucesso é tudo sobre ambição e egoísmo, que é mau em natureza. I believe that every person must have an ambition. Eu acredito que toda pessoa deve ter uma ambição. An ambition is like money. E a ambição é como se fosse o dinheiro. It can be used for good and it can be used for evil. Pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Ambition can be good. Então, a ambição pode ser boa, Because without ambition, a man has nothing. porque sem ambição o homem não tem nada. But when that ambition is on the negative side, Mas quando a ambição está operando no lado negativo, but when that ambition is basically a selfish one, quando aquela ambição é sobre egoísmo, simplesmente egoísmo, because ambition is very powerful. porque a ambição é muito It can poderosa. propel a man to do things that he would not naturally have been able to do. Então, a ambição leva o homem a fazer coisas que ele normalmente não faria. I believe that God even works in us by even placing some ambition inside of us. Eu acredito que Deus, do jeito que Ele opera, Ele mete ambição dentro de nós. But when that ambition is on the negative, Mas quando esta ambição é para o lado negativo, it can lead us towards bad success. então ela pode nos levar, nos direcionar a um sucesso mau. Because somebody said that you can be successful. It's like on a ladder that you are climbing. Alguém disse, tu pode ser de sucesso como a escada que você está a subir. And you can get to the top of the ladder and suddenly realize that that ladder is leaning against the wrong thing. Então é como você subir umas escadas, quando chegar no topo das escadas, dar-te conta que realmente essa escada está sobre a parede errada. 1 Timothy chapter 6 verse 10, it says, the love of money is the root of evil. Not money now. It says, the love of money. 1 de Timóteo 6,10 diz que o amor
ao dinheiro é a fonte, é o começo, é a raiz de todo o mal. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. It says some people are so eager for it and they have wandered from the faith. E muitas pessoas, por querer tanto do dinheiro, eles se afugentaram, se apartaram da fé. And they have pierced themselves with many grief and sorrow. E eles se maltrataram eles próprios com dores e pesares. Number 3. Número 3. A good success has eternal benefit, O bom sucesso tem um benefício eterno. but bad success is limited to now. Então, mas o sucesso mau é simplesmente limitado ao agora, Jesus teaches in Mark chapter 8 verse 36. He said, what does it profit a man that he gains the whole world and loses his own soul? Jesus ensinou isso no Marcos 8:36, que diz: qual proveito tem um homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? You know why Jesus was able to say this? Sabes por que Jesus foi capaz de dizer isso? Remember when he was being tempted by the devil in the wilderness? Vocês se recordam quando ele foi tentado pelo diabo no deserto? The Bible says that the devil told him, I will give you everything. All you just need is to bow down before me. Então, o diabo lhe disse: eu te darei tudo, o mundo todo, todas as coisas. A única coisa que eu quero que você faz é que você se dobre a mim. But Jesus knew that if he had everything that the enemy was giving him, he was going to take something from him. Ele disse que se ele aceitasse essas coisas que o diabo estava a lhe dar, o diabo ia tirar algo dele. Because the devil is not a free giver. Porque o diabo não é um doador de graça. It's not like God that says, for God so loved the world that he gave. The devil does not give. Like that. Não é como a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu. Não, o diabo não é esse tipo que If it looks like he's giving you, it is because that is something that is about to take. And you may not know. Então, quando aparentemente ele está tipo que está a te dar algo, é porque ele está a te tirar algo de ti que você So a nem good sequer sabe. success has eternal reward and benefit. Então, um bom sucesso tem recompensas eternas e bom efeito. I mean, we don't have time. You remember the story of the rich man and Lazarus in the Então, Bible? por falta de tempo, vocês se recordam a história do homem rico e o Lázaro na Bíblia? And now we are not talking about the fact that because I mean, one of the things about success is that it brings things for you on the external, and God wants you and I to live in abundance. Então, o bom do bom sucesso é que ele dá coisas para nós, que nós também vivemos externamente, e Deus disse que ele quer que nós vivamos em abundância. But it says, I don't want you to lose your soul. Mas ele diz que eu não quero que você perca a tua alma. I know you are hungry. I know you are hungry. Eu sei que você tem fome. I know you have been deprived from so many things, especially for us in Africa. E eu sei que você não tem muitas das coisas que poderia ter. I know that some of us are living in abject poverty. Eu sei que muitos de nós estamos a viver na pobreza extrema. I know that some of us do not even have the basic things of life. Então, sei também que muitos de nós não temos as coisas básicas da vida. I know some of us don't even know where the next meal is going to come from. E sei que muitas das pessoas não sabem onde é que vai vir a próxima comida, o próximo alimento. I know for some of us this pandemic has disrupted a lot of things on the earth right now and we are affected. E And some of nós us are affected. sabemos que essa pandemia destruiu muitas coisas na vida de muita gente, afetou muita gente. But hey, God is saying that is not the reason why you must give away your soul. Ei, mas Deus está a dizer, esta não deve ser a razão pela qual você deve desfazer da tua alma. Because that is the right way for you to get out of that poverty and experience success. Porque existe uma forma certa de você sair dessa pobreza e experimentar o bom sucesso. Without losing your soul at the end of it. Sem perder a tua alma. Number 4, very quickly. Número 4, muito rapidamente. Good success is transferable and transgenerational. O bom sucesso é transferível de geração a geração. While bad success most of the time is non-transferable.
enquanto que o mau sucesso, na maioria das vezes, não é transferível, não passa de outra geração. Even in situation whereby it may look like that bad success is being transferred, it is something negative that is being transferred. Então, mesmo que aparentemente esse mau sucesso você viu que foi transferido, mas em realidade são coisas más que foram transferidas para as outras gerações. Proverbs 13 verse 22 says, a good man leaves an inheritance for his grandchildren. O provérbio 10:22 diz que o homem bom vive e deixa a herança para os seus filhos. Number 5, Número 5. good success adds to you while bad success takes away from you. Então, o bom sucesso adiciona a ti, enquanto que o mau sucesso tira coisa de ti. Good success adds to you. Bom sucesso adiciona a ti em tua vida. It adds to your health. Adiciona na tua saúde, It adds to your relationship. adiciona no teu relacionamento, It adds to your family. adiciona na tua família. You don't succeed at the expense of your family. Você não tem sucesso à custa da tua família, não. You don't succeed at the expense of your children. Você não tem sucesso na custa dos teus filhos, não. You don't succeed, and at the end of the day, you are asking yourself, what does this thing really worth? Você não tem sucesso e no fim do dia dizer, o que realmente isto valeu ou vale para mim? I mean, you don't succeed, and at the end of the day, you don't even have people around you that you can call your friends that loves you for who you are, not for what they can get from you. Você não tem sucesso que no fim do dia você está rodeado de amigos que realmente te amam por ser aquilo que tu és e não por aquilo que tu tens. So good success will add to you. Então, o bom sucesso adiciona a ti. The Bible says in Proverbs 10 verse 22, the blessing of the Lord will make you rich, but it does not make sorrow with it. Então, I want that. a Bíblia diz no Provérbio 10:22 que as bênçãos do Senhor adicionam a ti. The blessing of God make you to be rich, As bênçãos do Senhor te tornam rico, but does not have sorrow. mas não tem pena, não tem dor. Who will not like that? Quem é que não gostaria disso? I say, who will not like that? Quem é que não gostaria disso? Number 6, as we close. Então, o número 6, assim que nós fechamos, Good success seeks to elevate and empower others. o bom sucesso inova e dá poder às outras pessoas. It elevates others, E eleva as outras pessoas. not to make them dependent on you as an individual. Não fazendo com que elas dependam de ti como indivíduo. It empowers and it elevates other people. Ela eleva e dá poder às outras pessoas. But a bad success seems to dominate and impoverish other people. Então, mas o mau sucesso é aquele que domina e empobrece as outras pessoas. That is when we are a good success, you are always empowering and elevating others. Então, o bom sucesso, você sempre está a transferir poderes e elevar as outras pessoas. Because in Africa, some of us we prefer to be other people's God rather than elevate them and empower them. Então, aqui em África, nós temos a tendência de que as pessoas têm que nos ver como Deus, em vez de nós dar poder a essas pessoas e elevar, ajudar essas pessoas. Yes, God can use you to do things in the life of that individual at one point in time. Sim, Deus pode te usar para fazer alguma coisa na vida daquela pessoa, a um ponto da vida. Em But qualquer you don't want to circunstância. encourage the person to become dependent on you. Mas você não quer que encorajas aquela pessoa a ser dependente de ti. But rather, you must elevate that individual Mas o que você deve fazer é elevar aquela pessoa and empower them. e dar poderes àquela pessoa. Good success is when you empower and elevate others. Então, o bom sucesso é quando você dá
poder às outras pessoas para que tenham sucesso. Jesus said, you will not just be fishermen, but you will, just be fishing for fish. I hope that is correct English. But he says, will you become fishers of men? Bible Então, English now. Jesus disse: você não será simplesmente pescadores de peixe, mas vocês serão pescadores de homens. That is talking about empowering and elevating. Então isso está a dizer acerca de dar poderes e elevar. But bad success talks about just dominating others and impoverishing. Mas outro mau sucesso só fala em dominar os outros, controlar os outros e empobrecer os outros. And unfortunately, in Africa, we have many people in this category. But God is raising a new generation. Desafortunadamente, cá em África, temos muitas pessoas que estão nessa categoria do mau sucesso. Mas, graças a Deus, Deus está a trazer uma nova geração de pessoas. And I pray for you this morning E eu oro para ti esta manhã that you will be a part of this new generation que você será parte dessa nova geração que Deus está a of trazer. leaders Dos líderes that God is raising up in this nation que Deus está a trazer, levantar nessa nação. and over Africa E sobre toda a África, that will not just be successful externally, que não seremos simplesmente de sucessos externamente, that they will not just be successful, but they will be good success. e que não serás simplesmente de sucesso, mas serás de bom sucesso. In Jesus' name, Em nome de Jesus. let us pray. Vamos orar. Father, Pai, we thank you for your word this morning. nós te agradecemos pela tua palavra esta manhã. We thank you for what you have already started showing us from your word. Te agradecemos daquilo que o Senhor já estabeleceu na tua palavra. We pray that even as we continue to examine this success code, Nós oramos assim que vamos continuar a examinar esse código de sucesso, discovering how life works, descobrindo como é que a vida opera. you will further give us understanding in Jesus' O name. Senhor continuamente nos dará entendimento em nome de Jesus. And if you're watching us this morning, you don't know Jesus as your Lord and as your personal Savior, E se você está a nos ver esta manhã, nos assistir esta manhã, ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, Salvador e pessoal, good success start from that. então o bom sucesso começa aí. Because the Bible says that what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Porque a Bíblia diz que proveito terá o homem se ganhar todo o mundo todo, todas as coisas, todas as riquezas, mas perder a sua alma. So this morning, I want you to start that journey into good success. Então, esta manhã eu quero que você comece essa jornada, essa caminhada do bom sucesso. Or you may be looking at us this morning and you are successful in one aspect. E talvez você está nos assistir esta manhã e você tem sucesso num aspecto But you want that your success to be a good one. e você quer que esse sucesso seja um bom sucesso. Also, it starts with your relationship with God intact. Então, isso também começa com teu relacionamento com Deus. So if this morning you want to invite Jesus to be your Lord and your personal Savior, Se esta manhã queres convidar Jesus para ser o teu Senhor e Salvador pessoal, I want you to quickly pray this prayer eu quero que você faça essa oração and say, Father, in the name of Jesus, e diga: Pai, no nome de Jesus, thank you for sending Jesus obrigado por enviar Jesus to die for my sin para morrer para os meus pecados on the cross. na cruz. This morning, Esta manhã, I invite Jesus into my heart. eu convido Jesus Cristo no meu I coração. ask him to come and be my Lord Eu peço que venha e seja meu Senhor and my personal Savior. e meu Salvador pessoal. Let him wash me with his blood Que Ele venha me lavar com seu sangue from all of my sin, de todos os meus pecados and let my name be written in the book of life. e que meu nome seja escrito no livro da vida. Let him grant me the grace to continue to follow him. Que Ele me dê a graça para continuar a lhe seguir In Jesus' name, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. amen. Amém. Now, if you have said that prayer, welcome to the family of God. Se você fez essa oração, então seja bem-vindo na família de Deus. Please, on the screen, you will see our details
Por favor, no ecrã verá os nossos detalhes. We'd like you to get in touch with us, Eu gostaria que entrasse em contato conosco as we'd like to continue to pray with you. e assim que nós gostaríamos de continuar a orar consigo And also to give you some other information that will help you in the new decision that you have made this e morning. também para te dar uma informação para ajudar-te na nova decisão que tu tomaste. God bless you Que Deus te abençoe and have a very, very wonderful Sunday e que tenha um domingo maravilhoso. as we look forward to seeing you next time online. Assim que nós esperamos ver-te a próxima vez online. God bless you. Deus abençoe.